Mas vamos lá, resgatando a identidade em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 21. Lucas 15, a partir do versículo 21. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Você que já encontrou Lucas 15, 21 a 24, você conhece muito essa história, essa parábola, que é a parábola do filho pródigo. E nós vamos ler lá no versículo 21 o seguinte: o filho lhe disse, ou seja, disse a quem? Ao pai. Esse momento foi o momento que ele retorna para a sua casa. Você já conhece a história. Para quem não conhece, vamos só passar para você alguma coisa ou tentar relembrar a você. Um pai tinha 2 filhos. O filho mais moço pediu a parte que lhe cabia como herança. Aquele filho mais moço pegou aquela parte, o pai cedeu aquela parte e ele pegou e foi embora. E a Bíblia conta, Jesus contando essa parábola, que aquele jovem foi embora para longe da sua casa, longe da presença do seu pai, e ali começou a gastar todos os seus recursos, todo o seu dinheiro, com todo tipo de coisas que você possa imaginar. Até que um dia acabou o dinheiro. E além de acabar o dinheiro, houve uma fome muito grande naquela região. E naquele momento, ele procurava pessoas para lhe dar comida, porque ele não tinha o que comer. As pessoas que estavam junto com ele, quando ele tinha dinheiro, foram embora. Ninguém queria saber dele. E aí até que ele arrumou um emprego. E o único emprego que ele arrumou foi cuidar de porcos. E ele cuidava de porcos. Mas nem a comida que os porcos comiam, eles queriam dar àquele jovem. Então ele não podia nem comer a comida dos porcos. E de repente, ele caiu em si. E aí que nós vamos depois, justamente conversar sobre isso. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram então a festejar o seu regresso. Olha para cá por uns instantes. Quando nós olhamos para essa palavra resgatando, ou resgate, se você for no dicionário procurar o que significa a palavra resgate, literalmente é ação de livrar ou de libertar, ou seja, é uma libertação. Traz a ideia de uma quitação de uma dívida como resultado do seu pagamento. É a ação, por exemplo, de recolher os sobreviventes de um naufrágio, de um acidente, de um crime, de um atentado, ou seja, está relacionado a um salvamento. Resgate está relacionado também a um salvamento. Quando nós ouvimos que alguém foi resgatado, nós imaginamos que alguma coisa muito grave aconteceu com aquela pessoa, e essa pessoa precisou de ajuda para sair daquela situação, para se livrar daquela situação. Então, quando nós estamos falando de resgate, nós estamos falando de alguém que vivia uma situação, vivia de uma forma e de repente resolveu viver de outra forma, e essa outra forma que ele está vivendo, ele agora precisa de uma libertação, ou ele precisa de um resgate, de um salvamento, ele precisa sair daquela situação, pois esse é o tema do seminário. Nós podemos pensar que vivíamos, ou pelo menos lutávamos, para vivermos os princípios de Deus, mas infelizmente, em alguns momentos, ou talvez hoje, você que está aí online, ou talvez aqui de forma presencial, você acabou saindo dessa rota, e é justamente o que nós estamos pregando hoje. É preciso haver um resgate, ou pelo menos, eu preciso entender que eu preciso me permitir ser resgatado, porque é diferente. Você precisa se permitir ser resgatado.
Eu já contei uma história aqui, já contei até no café também. Essa história me marcou muito, é uma historinha de grupo de pastores, uma história verídica. Esse grupo de pastores, eles estavam num tipo acampamento, num sítio, né, certo local, e lá havia um lago bem grande, o pessoal tomar banho. Mas no meio do lago havia uma placa dizendo: local muito fundo, perigo. E aí eles foram tomar banho, todo aquele monte de pastor, né? Foi tomar banho naquele lago lá, naquele acampamento de pastores. E aí você sabe que em todo lugar tem um aventureiro, né? Sempre tem um para quebrar o protocolo, sempre tem um para atravessar o limite. E aí um atravessou o limite e foi nadar lá naquele local que eles falavam: não nade aqui, perigo e tal, um local profundo. E daqui a pouco aquela pessoa, aquele pastor que foi nadar lá, desobedecendo, né? Pastor desobediente, ele começou a se bater, ele estava se afogando. E aí começou aquela confusão: quem é que vai, quem é que vai? E um pastor olha para o outro e ninguém vai, até que eles olham para um pastor, e tinha um pastor lá que ele era já aposentado, mas guarda-vidas. Então ele trabalhou a vida toda como guarda-vidas. E ficou todo mundo olhando para ele, falando: por que você não vai lá, salva aquele nosso irmão, ele vai morrer. E ele não fazia nada, ele ficava só olhando. Enquanto isso, aquele pastor estava lá se debatendo e tal, se batia muito. E aí ele foi esperando, e de repente aquele pastor que estava se afogando parou de se debater. Quando ele fez isso, aquele pastor que era guarda-vidas aposentado, ele tirou a camisa e mergulhou e deu aquelas braçadas rápidas e chegou naquele homem. Pegou aquele homem que estava se afogando, tirou dentro do lago e socorreu. Aí perguntaram a ele: mas eu não estou entendendo, por que você não foi naquela hora que precisava? Eu poderia ter ido antes salvá-lo. Ele falou assim: porque se eu fosse, iríamos morrer nós dois. Eu precisava que ele parasse, eu precisava que ele se acalmasse, mesmo sofrendo ali, eu precisava que ele parasse, porque enquanto ele não parou, enquanto ele estava se debatendo, ia ser muito difícil tirá-lo daquele momento. É por isso que existe até alguns guarda-vidas que precisam fazer a pessoa desmaiar para poder salvar. Isso já aconteceu, pelo menos eu não sou especialista no assunto, mas eu já vi isso acontecer. Então, queridos, nós, por vezes, quando deixamos de lado, por mesmo que nós estávamos lutando para viver os princípios de Deus e saímos dessa rota, nós precisamos entender que nós precisamos de um resgate, de um salvamento. Agora, mais do que isso, eu preciso entender que eu tenho que permitir esse resgate. Eu tenho que deixar alguém me resgatar. Você está entendendo isso? Porque se você não se permitir, se você continuar se batendo enquanto alguém quer te tirar, você vai morrer afogado. Ainda vai morrer quem está perto de você. Então você precisa colocar isso na sua mente. Sabe por quê? Porque isso passa pela sua consciência, passa pela sua escolha, pela sua decisão. O tema desse seminário sugere de forma muito específica um resgate. Mas um resgate em quê? Um resgate em nossa identidade em Cristo Jesus. Aí eu faço uma pergunta que é muito simples para você que está aí online e você que está aqui presencial. Simples, mas muito importante, muito especial, e pode selar sua vida para a eternidade. Você já abriu seu coração para Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida? Você já fez isso? Simples assim. Por quê, querido? Porque eu não posso resgatar, ou não posso ser resgatado daquilo que eu nunca tive, ou nunca fui. Se alguém aqui precisa ser resgatado da morte eterna, porque está longe de Cristo, como que eu faço isso? Eu faço isso abrindo o meu coração, deixando Jesus reinar na minha vida, reconhecendo que sou um pecador, e reconhecendo que Ele foi a uma cruz, e o sacrifício dele na cruz foi o suficiente para me tirar dessa condição de morte eterna, e me levar de volta para Deus. É assim, eu reconheço isso, eu creio em Jesus, eu creio nesse sacrifício, eu creio nesse milagre, e me torno uma nova criatura através dele, e me torno filho de Deus, ou seja, eu recebo uma nova identidade. Mas mesmo quando eu vivo essa identidade, é possível eu perdê-la.
Nós não temos uma identidade de servos de Jesus porque frequentamos uma igreja, queridos, porque vamos a uma célula. Não é porque você está aqui, eu estou aqui, que eu sou reconhecidamente filho de Deus. Isso é um sinal, pode ser um sinal para os que estão de fora, mas talvez existem pessoas que não fazem parte desse contexto de igreja, uma igreja local, que possam tentar definir nossa identidade porque você e eu frequentamos uma igreja evangélica ou uma igreja cristã, e aí eles acham que nós somos cristãos por isso, porque nos veem indo a esse local de culto, mas às vezes nossas atitudes, nossos comportamentos não estão condizentes, com aquilo que os princípios da palavra nos ensina, que a Bíblia nos ensina. Isso significa que nós não estamos vivendo essa identidade em Cristo Jesus. Você está aí com a gente, querido? Está prestando atenção? Amém? Então isso é muito claro. E aí eu posso formular uma pergunta a você agora, para você pensar também e tentar te responder. Você já fez uma autoanálise a respeito disso? Você já parou para pensar? E quais são os parâmetros que você utiliza para fazer essa autoanálise? Qual é o parâmetro para a sua vida? Quando nós olhamos para essa parábola, nós poderíamos tirar aqui centenas de lições. Lições que você já ouviu várias vezes. E provavelmente você ouvirá hoje novamente. De uma forma diferente, mas ouvirá novamente. Mas eu quero deixar com você apenas uma lição. É isso mesmo. A mensagem de hoje só tem um tópico. Uma lição. Só uma. O versículo 17 do capítulo 15 de Lucas. Antes de tudo isso acontecer, lembra quando eu contava para você, no capítulo 15 aí fala que ele estava agora trabalhando com porcos, estava cuidando de porcos, estava com muita fome. E nem a comida dos porcos o pessoal dava para ele comer. Imagina a comida dos porcos. Só que o texto vai dizer, no versículo 17, o seguinte: caindo em si, disse. Eu quero que você guarde essa expressão. Caindo em si, disse. Aquele jovem, olhe para cá por um momento. Apesar de sair da presença do Pai, ele tinha no seu coração sementes plantadas. Ele sabia quem era o Pai. Ele sabia o que significava estar na presença do Pai. Ou seja, ele tinha um parâmetro em relação às escolhas que ele fez, ou que ele precisava fazer. E o que significa cair em si? Porque cair em si foi o start, foi o momento inicial para o resgate na vida daquele jovem. Foi o momento inicial para a volta à casa do Pai. O que é volta à casa do Pai? Casa do Pai significa presença de Deus. Não entenda a casa do Pai, eu estou aqui na casa do Pai. Esses muros, essas paredes, isso aqui é a casa do Pai. Não, isso aqui não é a casa do Pai. Isso aqui é um local que nós construímos e reservamos para o culto a Deus, como igreja. Casa do Pai somos eu e você. Amém? Ou você sabia disso? Você está pensando que essa construção aqui é casa do Pai? No sentido de que nós consagramos ao Senhor? Sim, porque consagramos a Ele. Mas Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso tudo que a gente está construindo aí, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita em nós. Em nós, eu e você. Então quando nós separamos e consagramos um local como esse e outro que nós estamos fazendo, significa que nós estamos dando a Ele a primazia. Ou seja, Senhor, é para Ti, é para a realização da Tua obra, é para conquistarmos mais vidas, é para realizarmos uma série de projetos, é para alcançarmos mais vidas ainda. Esse é o objetivo, nada mais do que isso. Nós não somos uma igreja melhor ou pior do que os irmãos que podem estar lá no local onde não tem nenhum ar-condicionado, talvez não tenha nenhum telhado, como eu vi essa semana
uma igreja lá em Moçambique, né? Em Moçambique, e que passou lá um tufão e levou o telhado todo da igreja. Estavam lá os irmãos sem telhado, sem nada, e adorando ao Senhor, louvando o Senhor. Levou tudo, o tufão levou tudo, só ficaram as paredes em pé. E eles estavam lá reunidos, adorando ao Senhor, como nós estamos aqui. E nós não somos mais espirituais ou menos espirituais do que eles, porque Deus não precisa disso. Quem precisa disso somos nós, por vezes. Então cair em si foi o momento que deu aquele start. Opa, começou tudo. Agora, numa tradução literal, eu fui buscar uma tradução literal lá no original, ou pelo menos no grego, para essa expressão cair em si. Eu fui lá dar uma pesquisada. Na tradução literal diz assim: mas quando ele veio aos seus sentidos. Vou explicar. Caindo em si, na tradução literal, lá no original, é: mas quando ele veio aos seus sentidos. Nós podemos dizer, quando a sua consciência o levou a se submeter à luz. Você está entendendo isso, querido? Caindo em si foi quando sua consciência decidiu se submeter à luz da verdade, à luz da presença do Pai, à luz do ensino do Pai. Isso significa, ele caiu em si, ou seja, sua consciência foi novamente levada ao seu estado original. É aquele momento que ele teve. Aí ele se lembrou do pai. Lembra o que ele fala lá? Quantos empregados do meu pai tem comida, tem casa para morar, tem o que beber, e eu estou aqui morrendo de fome. Aí ele lembra da casa do pai, ele lembra do seu estado original, ele lembra da sua família, ele lembra da provisão, ele lembra da segurança, ele vai lembrando de tudo isso, e ele lembra da sua identidade original. Ele sabia que era filho. Ele disse: quantos empregados do meu pai? Porque ele sabia que ele não era empregado do pai, ele era filho, herdeiro. Fica muito claro, queridos, que à medida que aquele jovem foi se afastando da presença do pai, sua identidade foi sendo substituída por outra, porque é justamente isso que acontece. Nós percebemos que quando ele tem um reencontro com o pai, quando ele se encontra com o pai novamente, aquele momento crucial, em sua mente, a sua identidade já estava destruída, tanto que ele chega e diz: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou o quê? Digno de ser chamado teu filho. Ou seja, eu destruí a identidade, eu destruí a própria identidade que o Senhor me deu. E ele estava tão desesperado que ele disse assim: não precisa me chamar de filho, não precisa nem me abraçar como filho, não precisa me receber como filho, não precisa me aceitar como filho, me aceita pelo menos como um dos empregados. Esse era o estado que aquele jovem chegou diante do seu pai, que é o símbolo da presença de Deus. A figura do pai é a figura do próprio Deus, e a figura desse jovem é a nossa figura. Nós somos esse jovem. E o que o pai fez? O pai precisou trazer de volta a identidade do filho. Você percebe no texto que o pai, ele não levou em consideração o que aquele jovem falava. Ele foi falando: pai, pequei contra o céu perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Aí você vai olhar a atitude do pai naquele momento. Ele não levou em consideração nada daquilo que aquele jovem estava falando.
É como se o pai não estivesse sequer escutando a voz daquele filho. Mas o que o pai estava vendo era a sua atitude, era a sua humilhação, era o seu arrependimento, algo que só o próprio Deus pode ver em nós. Ele viu aquilo no seu filho. Então o pai, ele não faz aquele discurso de uma bronca, né? Poxa vida, eu te dei tudo, o que você fez com o dinheiro? Você poderia ter ficado comigo. Não, ele não fez nada disso. Ele simplesmente pega o filho e o trata como filho. Ele o trata como filho. Sabe por quê, queridos? Porque para o pai, aquele jovem nunca perdeu a sua identidade. Aquele filho nunca perdeu a identidade que o pai havia lhe dado. O pai continua vendo seus filhos como filhos, mesmo se eles estiverem longe dele. O problema é que os filhos não se veem mais como filhos. Ou talvez alguém que não tenha tido a experiência de se tornar filho de Deus. Aquele jovem perdeu sua identidade porque ele decidiu não viver a identidade que tinha com seu pai, em relação ao seu pai. E eu quero encerrar com ensinos muito práticos a respeito disso, porque é só esse tópico que eu quero passar para você hoje. Primeiro, nós escolhemos viver como filho de Deus ou não. Somos nós que fazemos essa escolha. Eu escolho viver como filho de Deus ou não. Você percebe que o pai deixou o filho ir. Ele poderia ter impedido, mas ele não. Deus não fez robôs, Deus fez você e eu, e nós somos livres. Há muita gente que pensa que ser crente é prisão. Não, queridos, é o contrário. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Jesus, sua palavra. Então nós somos livres. Eu sou livre. Deus me deu a liberdade de fazer o que eu quiser. Mas por que não faço? Porque aquilo que eu posso fazer pode ofender o coração do meu pai, e eu decidi amá-lo em primeiro lugar. E mesmo se em algum momento eu cair e me arrepender, eu posso voltar para os braços dele. Por quê? Porque eu continuo sendo filho. Outro ensino prático para nós é o seguinte: nós é que precisamos submeter nossos comportamentos aos princípios da palavra de Deus e termos uma consciência humilde para reconhecermos o nosso estado atual. Essa, para mim, é uma das maiores dificuldades que nós todos temos: reconhecer nossas fragilidades, reconhecer o nosso estado atual. Lembra que o texto fala? Ele caiu em si, ou seja, a sua consciência voltou a se submeter à luz. Os seus sentidos voltou a submeter à presença do Pai. Quando os seus sentidos voltaram a se submeter à presença da luz, aí ele fez uma escolha. E a sua escolha foi baseada justamente nisso. Então ele tinha a liberdade, de forma consciente, de reconhecer qual era o seu estado. Então nós, eu e você, é que temos que reconhecer se precisamos ou não resgatar a nossa identidade em Cristo. Eu e você. Porque talvez em alguma coisa nós caímos. Ele ali caiu em várias coisas, mas quando ele caiu em si, foi diferente. Quando ele levou a sua consciência, a submissão, a submeter à luz a palavra, foi diferente. Essa é a nossa maior dificuldade, porque nós queremos submeter todas as coisas àquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos que é o certo,
aquilo que nós achamos que não tem nada a ver, aquilo que nós achamos que tem que ser feito. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Se tiver alguma dúvida, não tem como você perguntar agora, né? Pergunta depois. Mas você e eu precisamos entender isso, que essa é a nossa maior guerra. E todo dia isso pode acontecer. Hoje isso aconteceu comigo. Tivemos uma notícia não muito boa na nossa casa e mexeu com todo mundo, mexeu comigo também. E depois daquilo tudo eu fui refletir, estava aqui na hora do louvor ainda pensando nisso. Você vê como que as coisas desse mundo influenciam a nossa vida. E eu pedi ao Pai: Senhor, me faz cair em si, faz voltar a minha consciência à luz, a me submeter à luz da sua palavra. Porque a gente começa a ficar tão vislumbrado com algumas coisas, ou tão focado em algumas coisas, esquece de outras, e às vezes o Senhor precisa fazer com que nós passemos por alguns chiqueiros. O estado dele foi o pior possível, graças a Deus a gente não chegou nesse estado, mas alguém aqui, eu já passei por um estado de chiqueiro também, meu irmão, na minha vida. Mas graças a Deus que eu caí em si, que eu decidi submeter a minha consciência à luz da palavra novamente, e humildemente reconhecer minhas fragilidades, e não pedir ao Pai alguma coisa, mas apenas que Ele me perdoasse, para que eu pudesse voltar à sua presença. Somos nós que decidimos nos submeter a Cristo. A escolha é sua, querido. A escolha não é minha, do pastor aqui, ou de um líder de célula seu, ou do seu discipulador. Seu discipulador, seu pastor, seu apóstolo, seu bispo, seja lá quem for, ele não vai ficar tomando conta de você o tempo todo. É você que escolhe se submeter ou não. É você que decide. Há pessoas que fazem escolhas na vida, e depois dessas escolhas, vêm nos procurar para a gente consertar a lambança que foi feita. E não foi falta de aviso, e não foi falta de orientação, e às vezes exigem de nós um conserto que não cabe a nós. A nós cabe orar, exortar, ensinar, proclamar, mas consertar cabe a cada um de maneira pessoal. É você, em Deus, que conserta a sua vida, em Deus. Nós, irmãos em Cristo, podemos orar por você, podemos aconselhar você, podemos ensinar a palavra para você, e se for com a gente também, você fará a mesma coisa com a gente. Agora, a escolha será sempre nossa, de forma pessoal. Eu lembro que eu falava para os meus filhos, e já falei, não sei se eles vão lembrar disso. Uma vez eu falei isso, lembro direitinho, até para o Daniel, eu já falei para o Pedro também. Um dia eu falei para ele assim: olha, meu filho, eu não vou poder te vigiar para o resto da minha vida. Enquanto eu poder te proteger, eu vou te proteger o tempo todo, você pode ter certeza disso. Para o resto da minha vida eu vou te proteger. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Todo pai e mãe é assim. Esse é o projeto da nossa vida. Temos filhos, herança do pai, para cuidarmos bem deles. Mas fazer escolhas, eu não vou poder fazer por você. Eu lembro, vai ter uma hora que a droga vai bater na sua mão. Vai ter uma hora que a prostituição virá sobre você. Tudo isso virá. Eu não terei como impedir isso, porque infelizmente o diabo fará esse trabalho. Mas caberá a você, e não a mim, escolher o que você quer. Agora, olhe o exemplo dos seus pais. Falei para ele: olhe o exemplo dos seus pais. O
que nós plantamos, o que nós colhemos. Porque a escolha sempre será sua. Não responsabilize os outros pelas suas escolhas. Não transfira para os outros a responsabilidade das consequências das suas escolhas. Aquele jovem, ele só tomou aquela posição porque ele realmente, aquele termo cair em si, é muito mais profundo do que nós imaginamos. E às vezes a gente não se liga muito nisso. Mas ali foi o momento crucial na vida daquele jovem. E por vezes, se nós queremos resgatar a nossa identidade em Cristo, nós precisamos cair em si. Às vezes a gente fala assim: meu irmão, se liga. Já tomou Semancol? Você não está percebendo não, meu querido? Você não está vendo o que você está fazendo? Você não está vendo com quem você está andando? Você não está olhando suas atitudes? Crente é responsável pelo outro por orar, por exortar, até suportar, mas não por escolher. A escolha sempre será nossa. E eu quero te dar outra dica baseado nesse texto: nunca saia da casa do Pai. Nunca saia da presença do Pai. É muito claro o que aconteceu com aquele jovem. Quais foram as consequências na vida dele quando ele deixou a casa do Pai? Aí alguém vai pensar: caramba, eu deixei a igreja. Talvez sua visão de casa do Pai seria a reunião da igreja. Aí você saiu da igreja: deixei a casa do Pai. Na verdade, pode ter acontecido de você estar dentro de uma igreja e já estar longe da casa do Pai há muito tempo. Porque a casa do Pai é a presença dele, não é reunião de igreja, como eu já falei. Aqui é um sinal. A gente ama fazer isso por quê? Porque somos igreja. Quem pode estar aqui e não está por vontade própria, alguma coisa está com problema. Ou está doente, ou está dando esse grupo de risco, ou tem alguma situação, ou está enfermo da alma. Alguma coisa está acontecendo para não estar aqui. Mas quem pode, quer estar. Por quê? Porque somos igreja. Mas estar aqui não significa que estamos na presença do Pai. Agora tem uma coisa também que eu aprendi. Se isso aconteceu, nunca é tarde para uma restauração da nossa identidade em Cristo. Nunca será tarde. Quando aquele filho volta e o seu pai o vê de longe, e a Bíblia diz que ele corre ao encontro do seu filho e o abraça e o toma pelos braços. A Bíblia não fala o que o pai diz, a Bíblia fala primeiro o que o filho diz. Mas quando o pai começa a falar, quando o pai começa a dizer exatamente o que ele pensava a respeito dos filhos, do filho, e o texto é claro: depressa, tragam a melhor roupa, ei, vistam nele agora, coloquem um anel no seu dedo e calçados de seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa, vamos nos alegrar, porque este meu filho, ele estava morto, mas ele voltou à vida. Ele estava perdido, mas o meu filho se encontrou. Por quê? Porque ele caiu em si. Ele percebeu que é impossível viver nessa terra sem a minha presença.
sem a minha proteção, sem a minha segurança. Então não é o teu dinheiro, então não são os seus negócios, então não é tudo que você possa alcançar que eu posso alcançar nessa terra. A gente pode alcançar muitas coisas nessa vida, mas nada disso pode roubar a nossa identidade, que é eterna. Você pode ter títulos, porque você conquistou os títulos. Você pode ser um professor, um engenheiro, um advogado, uma dentista, um oficial da marinha, um pastor, e seja lá o que for. Você pode ser tudo isso. Mas quando nós partirmos aqui, tudo isso termina. Mas só tem uma coisa que vai ficar para sempre. Nós somos filhos de Deus. Isso ficará para sempre. A única coisa que eu gostaria que nesse início de seminário de batalha espiritual é que eu e você possamos refletir sobre cair em si, submeter a nossa consciência à luz da palavra, submeter a nossa mente à luz da vontade de Deus, para entender realmente o nosso estado atual. Há pessoas que fazem isso e sentem o que nós chamamos de remorso. Eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou pecando, eu sei que não sei o que. Aí às vezes até a gente conhece, né? Aí vem aqui, chora, eu sei. Aí vira as costas, aí chora, aí continua ali, virou a esquina, está lá de novo no chiqueiro. Aí passa a semana no chiqueiro e volta de novo. Meu Deus, eu estou pecado, eu estou errado, eu sou tão fraco, eu sou tão frágil, eu sou pó e cinza, como se nós não fôssemos. Isso chama-se remorso, não é arrependimento. Porque arrependimento, ele traz a nossa consciência à luz da palavra de Deus. E aí quando a gente conhece a verdade, essa verdade ela nos liberta. Ela nos liberta. Eu vou continuar tendo fraquezas, pastor? Vai, eu também. Por quê? Porque de vez em quando nós vamos ter que cair em si. Eu hoje mesmo, pessoalmente, eu precisei cair em si. Peraí, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou preocupado com isso? Por que eu estou assustado com isso? Tive que cair em si. Nós não somos melhores do que o filho pródigo, não, queridos. Caramba, aquele cara, né, olha só o que ele fez, se prostituiu. Olha só que a gente olha para o filho pródigo, acha o pior ser humano da face da terra, né? Como que pode sair da casa do pai? Tem muita gente que está aqui dentro saindo da casa do pai todo dia. Tem muita gente que está assistindo aí saindo da casa do pai todo dia. Hoje eu quero chamar a tua atenção para que você caia em si. Se você quer resgatar a sua identidade em Cristo, você tem que fazer como aquele jovem, cair em si, trazer a sua consciência a se submeter à luz da palavra de Deus, da verdade do Evangelho, da verdade que transforma, e escolher fazer o caminho de volta. O que aquele jovem fez? Eu vou ter com meu pai, eu vou voltar. Eu sei qual é o caminho. O pai não foi lá buscar lá no chiqueiro, não, irmãos. O pai não mandou os empregados lá no chiqueiro buscar aquele jovem, não. O pai não pegou o irmão mais velho e falou assim, junta aí uns 10 homens e procure seu irmão, onde ele estiver, traga ele de volta. Não. O pai esperou. Porque se o pai fosse buscar força, o jovem ia continuar fazendo a mesma coisa. Ele tinha que fazer uma escolha. Ele tinha que fazer uma escolha. Por isso às vezes nós nos deparamos com algumas situações, já falamos assim, poxa, ajudamos tanto fulano, e ele volta, ele cai de novo, a gente vai lá e busca, ele cai de novo, mas tem uma hora que eu falo assim, chega, eu não tenho mais nada que falar. Ele tem que voltar agora, sozinho. Ele tem que tomar a decisão.
ele tem que fazer a escolha. Porque enquanto ele não cair em si, entender o que é reino de Deus, o que é ser filho, o que é essa identidade, ele nunca vai viver isso. E mesmo estando dentro de uma igreja evangélica, se a gente quer ser liberto nessa área, temos que aprender a cair em si, em nome de Jesus, como aquele filho caiu. Pai, em nome de Jesus, me perdoe, Senhor, nos perdoe, quando por vezes desviamos nossos pensamentos, te deixamos de lado, a vida toma nosso coração, as preocupações nos invadem. Talvez seja falta de recursos financeiros, talvez seja um problema de saúde, talvez seja até mesmo o sucesso, porque aquele jovem pegou tudo que tinha, todos os seus recursos, e ele foi investir lá no mundo, ele foi investir lá no inferno, e o resultado foi um chiqueiro. Mas quando colocamos nossa vida na sua presença, e nós reconhecemos que não é porque estou aqui num culto, e porque eu faço parte de uma igreja evangélica ou cristã, mas é quando eu caio em si, sou envolvido pelos meus própria consciência e a submeto à luz da tua palavra, e reconheço quem eu sou, pecador, reconheço o meu estado, como aquele jovem, eu não sou digno, não tem nada que eu tenha feito de bom para ser chamado teu filho. O Senhor não precisa me chamar de filho, o Senhor só me deixa entrar nessa casa, eu só quero que o Senhor me deixe voltar para casa. E o Senhor ainda grita: depressa, tragam a melhor roupa, tragam o anel, tragam os calçados, matem o bezerro, vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e agora está vivo, ele voltou à minha presença, ele voltou para casa. Aleluia. Pai, muito obrigado, porque aquele filho pródigo somos nós, e as suas misericórdias nos alcançaram, e todos os dias continua nos alcançando. Só não queremos ser filhos pródigos dentro da casa, daquilo que nós chamamos de casa do Pai. Que nesse seminário de batalha espiritual sejamos impactados por sua palavra, que a nossa consciência seja colocada agora submetida à luz da verdade do teu evangelho, e que a nossa consciência nos faça fazer escolhas segundo o teu coração, e que a nossa consciência nos faça entender que nós é que estamos longe do Senhor, que não ligamos mais, que não faz mais diferença. Que a nossa consciência perceba, olhar ao nosso redor, que nós estamos muito longe da casa do Senhor, apesar de às vezes estar sentado numa cadeira como essa. Mas hoje é dia de restauração, hoje é dia de filhos que voltam à presença do Pai. Em nome de Jesus, nunca deixe a casa do Pai. Eu já deixei a casa do Pai, queridos, mesmo estando dentro de uma igreja. Eu sei exatamente, e todos nós aqui sabemos o que é ser um filho pródigo.
Mas nós também agora sabemos o quanto o amor de Deus é especial, é eterno, o quanto Ele é misericordioso, porque Ele nos toma de volta. Mas Ele quer que eu e você façamos essa escolha.